Seja bem-vindo a esse momento em que nós reservamos para ter um instante de edificação, de busca de Deus. Hoje eu quero falar sobre sabedoria. Sabedoria é a ferramenta, uma das estruturas que vão fazer a vida cristã ser consistente, resiliente e dinâmica. Quando a gente tem sabedoria, a gente pode fazer escolhas. E na vida, o que a gente tem que fazer a todo instante são escolhas. São as escolhas do dia a dia. Algumas são simples, outras são quase que irrelevantes e outras são definitivas, são muito importantes. O rei Salomão, ele tinha a incumbência de substituir o seu pai, o rei Davi, um rei que havia feito um reinado profícuo, abençoado, rico, vitorioso, e agora ele, novo, sem experiência, tinha que tomar aquele reino em suas mãos e poder demonstrar as suas habilidades. E ele então, em um dado momento, ele faz uma oração a Deus, que está registrada aqui no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, no versículo 9, Salomão diz: Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de discernir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Versículo 10. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, ou seja, sabedoria, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, eu te darei. É impressionante a capacidade que o homem tem de fazer pedidos convenientes, pedidos que vão ser importantes na vida, mas há pedidos que são extremamente definidores. E aqui nós temos um jovem rei sabendo que tinha em suas mãos uma difícil tarefa de governar um povo grande, de usar o tino, a sabedoria para tomar decisões e resolver questões da vida de uma nação. E ele chega diante de Deus com um coração puro, desejoso de sabedoria, mas sobretudo sem usar Deus. E quando eu falo usar Deus, é porque muita gente se aproxima de Deus para ter algo. Salomão se aproximou de Deus para ser algo. Olha a diferença, são dois verbos diferentes. Ter e ser. A nossa preocupação pode estar em cima das nossas necessidades físicas, materiais, e essas necessidades são legítimas, mas elas não podem suplantar, substituir as necessidades espirituais. Esse homem sabia que precisava ser uma pessoa melhor para ser um rei melhor. E ele então pede a Deus sabedoria. E ao pedir sabedoria, eu me lembro de Tiago, capítulo 1. Tiago, no capítulo 1, vai dizer: peça sabedoria a Deus que ele dá a todo que lhe pede. Porque ele sabe, Deus sabe, nós sabemos, e Tiago sabia, que a sabedoria do alto nos dará discernimento para poder escolher, para poder distinguir o bem e o mal, o certo e o errado, o conveniente e o inconveniente. É essa habilidade que não é simplesmente mental, que não é também fruto da experiência. Olha que a experiência conta, mas é fruto de uma dádiva, de um dom celestial que nos dá a condição de saber o que é certo, o que é errado, o que é propício e o que não é propício. E é nesse sentido aqui que Deus vai dizer algo muito interessante. Nós podemos, na nossa oração, usar de nossas carnalidades ou da nossa busca humana por satisfação carnal.
ele vai dizer, porque você pediu sabedoria e não pediu o que normalmente as pessoas pedem, e Deus vai fazer aqui uma lista do que normalmente as pessoas pedem, e o que elas pedem é justamente a falta de sabedoria que lhes leva a pedir o que elas pedem. Deus vai dizer assim, versículo 10, 11. Por isso Deus lhe disse, já que você não pediu uma vida longa, ou seja, permanência nesse mundo por um longo tempo, nem riqueza. Riqueza é o quê? Condição de pagar todas as suas contas e boletos, ter dinheiro de sobra para fazer viagens, para comprar o que bem quiser e não viver estressados e preocupados em pagar contas e resolver problemas. Nem pediu a morte dos seus inimigos. Ao invés de perdoar os seus inimigos, alguns pedem a morte dos inimigos. Essa é uma tendência do nosso coração. Ele pediu discernimento, sabedoria para julgar o povo. E Deus disse, olha, como você não pediu essas coisas, eu vou te dar sabedoria e mais essas coisas. Tanto é que nos 40 anos de reinado de Salomão, Salomão nunca foi a uma guerra. Foi um período de expansão do reino. Davi já havia dado ao rei Davi um reino extenso, grande, e ele expandiu o reino sem nunca ter ido a uma guerra. Que coisa sensacional quando Deus age, quando Deus resolve mostrar que Ele é Deus e é poderoso para fazer infinitamente mais. E esse homem que pediu sabedoria foi honrado, porque não muito tempo depois, o versículo de número 16 começa uma história. Nós estamos no versículo 11, né? No versículo 16, o texto bíblico não diz quanto tempo depois dessa oração, quanto tempo depois de ser dotado de sabedoria celestial, mas diz que duas prostitutas que viviam juntas, moravam no mesmo ambiente. Essas mulheres ficaram grávidas praticamente na mesma semana, no mesmo período, e ambas foram agraciadas com 2 meninos, 2 varões. E diz a história, registrada no livro de Reis, que numa noite, elas dormindo com cada uma com seus filhos, uma delas veio a debruçar-se em cima do seu filho e ele morreu sufocado, sem ar. E quando ela, na madrugada, acorda para amamentá-lo e percebe que ele está morto, ela toma uma decisão de trocar o seu filho morto pelo filho vivo da sua companheira, que vivia na mesma casa. E quando amanhece o dia, diz a Bíblia que a mulher que tinha o filho vivo e que teve assim a troca, ela percebe que aquela criança não era dela. E diz, essa criança não é minha, essa é sua. E criou-se uma demanda judicial. E cabia ao rei, naqueles dias, julgar causas do povo. E elas se apresentaram ao rei. E a história foi contada. E cada uma buscava ser a mãe do filho vivo, pois o filho morto já havia sido enterrado. E aqui nós encontramos o primeiro teste que Salomão teve para exercer a sabedoria divina. O que ele faria? Qual seria a saída para resolver essa questão? Seria, por exemplo, como se faz hoje em dia, a guarda compartilhada? Seria a mulher que enganou, que seria contemplada com a guarda daquela criança? Como ele poderia, já que ele não esteve presente quando tudo aconteceu, quando aquela mulher, querendo ser sabida, e aqui eu quero colocar um ponto, há uma diferença entre o sábio e a sabida, ou o sabido. O sábio é alguém que, dotado de justiça, senso de verdade, busca de discernimento, procura tomar uma decisão. O sabido é aquele que quer enganar. Claro que eu estou usando o termo sabido com um sentido muito comum no Nordeste, de dizer, ô caba sabido. O sabido é aquele que passa a perna no outro.
O sabido é aquele que engana bem. O artigo 171 cabe muito bem para o sabido, para os termos que quero usar, para aplicar no que esta mulher que tentou enganar o rei, enganou a sua companheira de casa, e muita gente sabida e não sábia vive entre nós. E a gente precisa ter sabedoria de Deus para perceber quem é sabido nesta vida, quem quer o nosso mal e tenta nos prejudicar. No primeiro momento é uma pessoa agradável, amiga, e até parece que quer o nosso bem, mas não quer. Quer nos prejudicar. Salomão, então, pede que alguém traga uma espada e que divida a criança ao meio, porque essa criança ao meio, dividida, poderia ser dividida para as duas, e assim a justiça seria estabelecida. Diante do que foi dito, a mãe verdadeira, condoída-se pela desgraça do seu filho, agora seria dilacerado, morto, cortado ao meio. Ela disse: não, se for assim, entregue para ela. Melhor que ela fique com ele do que ele fique nessa condição de morto. E a que queria enganar todos, a sabida, ainda comentou e disse: melhor assim, nem eu nem ela. São pessoas que têm a maldade no coração. Olha, quem não tem sabedoria tem maldade no coração. Quem não tem sabedoria quer sempre prejudicar o outro, quer sempre levar vantagem. Quando Salomão percebeu a atitude da mãe verdadeira, quando ele percebeu a atitude da mãe enganadora, com a sabedoria do alto, ele pôde dizer: não divida a criança ao meio, antes devolva a mãe verdadeira. E disse: você é a mãe verdadeira. E entregou o filho inteiro, vivo, para a sua mãe verdadeira. O que é isso senão sabedoria? O que é isso senão a vitória da sabedoria sobre o engano, sobre a mentira? O que é isso senão a vitória da verdade sobre a mentira? Eu fico pensando quantas vezes nós somos enganados porque nos falta sabedoria. Quantas vezes nós oramos por coisas tão banais e não oramos por sabedoria. Não procuramos usar justiça, prudência para tomar decisões na vida. Quantas vezes nós temos o coração cheio de pensamentos egoístas, materialistas, e não paramos para pensar da bênção de ter a sabedoria. Você pode estar hoje vivendo uma vida na busca de ser sabido, de achar jeitinhos brasileiros, meios, recursos do engano, da cilada, da artimanha para enganar outros. Eu queria que você fosse sábio. E para ser sábio, você precisa de duas coisas. Primeiro, orar a Deus. Pedir que Ele, o dono da sabedoria, Ele que é sábio, te dê a sabedoria. E essa sabedoria, como eu disse há pouco, é uma sabedoria para o dia a dia, para a vida, para você tomar decisões certas e poder abençoar a si mesmo, sua família e a outros, para que você possa ser parecido com Deus. Então, essa é a primeira razão, orar. Segundo, é exercer sabedoria. E o exercício da sabedoria envolve a prática. Quando você tiver que tomar uma decisão, orar. Quando você tiver que ser o ponto da decisão, você diz: Senhor, me dê justiça para eu saber o que fazer, o que falar, a decisão a tomar. É desse sentido que a nossa vida vai ter contornos de bênção, porque a bênção vem das decisões que a gente toma. Às vezes a gente pensa que Deus vai derramar a bênção sobre nós, e muitas vezes Ele derrama, mas muitas vezes a bênção vem das escolhas que a gente faz. E para fazer escolhas, tomar decisões, é necessário sabedoria. Eu peço a Deus hoje, que no nome de Jesus, você agora faça um pedido por sabedoria. E que Deus te dê sabedoria do alto.
Querido Pai, nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Livra-nos do coração ganancioso, livra-nos da tentação de ser sabidos e não ter o recurso da sabedoria do alto. Dá-nos a tua sabedoria e ajuda-nos no dia a dia a tomar decisões que honrem o teu nome e que tragam as bênçãos do Senhor sobre nós. Esse é o pedido que eu te faço nessa hora, no nome santo de Jesus. Amém. Peça sabedoria. Deus abençoe sua vida.